Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Vinha de Luz, que tem por títulos Não Entendem, e diz assim: querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Paulo 1, Timóteo 1:7. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum, em quase todo o mundo, é campo de batalha nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Pretensiosas autoridades nos pareceres gratuitos espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz, porém, alguma coisa está semeando algo no solo da vida, e quem determina isto ou aquilo está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte movimentam também os semeadores da ignorância, calúnia, dos espinhos da maledicência. Através deles, opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço. Porquanto, embora desejem ser doutores da lei, e por mais intentem confundir-lhe os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez, por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, nos círculos das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna através da desilusão, do sofrimento e da morte. Aí está, meus irmãos, mais um belo ensinamento trazido aí pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso irmão Emanuel. Desta feita, é um chamado para que nós atentemos para aqueles que se dizem doutores da lei, para aqueles que compreendem ou acham que compreendem o Evangelho de Jesus segundo o seu entendimento. E daí a diversidade de religiões que nós temos hoje em dia, infelizmente. Porque em verdade Jesus é um só. E as palavras dele, apenas uma. Ou seja, ele não deu várias versões, mas o entendimento daqueles que vieram depois, colocando-se como senhores do entendimento, começaram a professar e levar outros para o mesmo caminho, ditando regras, normas e colocando condições que não estão nas palavras do Mestre. Em verdade, as palavras do Mestre nos conduzem ao bem, à paz, ao entendimento, à compreensão. Muito embora há algumas passagens do seu ensinamento em que ele coloca situações como conflitantes, como eu não vim trazer a paz, mas a espada. Na verdade, os dias de hoje mostram o aprofundamento dessas palavras, porque há pais contra filhos, filhos contra os pais, filhos contra mãe, mãe contra filhos, irmãos contra irmãos, amigos contra amigos,
tudo por conta de religião, política e futebol. Pasmem, futebol. Então, infelizmente, as divisões aí estão. E Jesus, quando esteve junto a nós, veio para unir e não separar. Mostrar um caminho de elevação espiritual através do amor, do entendimento, da compreensão, da solicitude. E o que acontece hoje em dia é exatamente o contrário. Cada religião se dá bem dentro dos seus muros, dentro dos seus palácios, mas não resolve. Mesmo porque, na questão espiritual, não existe aquela religião ou esta religião. Existe os ensinamentos de Jesus. Existe o caminho a seguir. O caminho é do amor, do perdão, da compreensão, da aceitação do próximo, da tolerância, da busca da paz, do entendimento, da esperança, da serenidade, do equilíbrio. Sem isso, religião nenhuma vai dar jeito. Então, o que dá jeito? Somos nós. Quando nós decidimos entender as palavras de Jesus, quando nós decidimos fazer com que essas palavras sejam entendidas e colocadas no nosso íntimo, para se tornarem a nossa verdade. E a partir do instante que colocarmos as palavras do Mestre como nossas verdades, nós infalivelmente estaremos seguindo com Ele a cada passo da nossa jornada, a cada oportunidade, a cada irmão que cruza o nosso caminho, a cada situação que se apresenta diante de nós. Tudo isso é consequência de colocarmos Jesus em nosso coração. Não é aquela idolatria para a imagem de Jesus, não é aquela idolatria à condição de Jesus crucificado. Não. Eu estou dizendo de ser discípulos de Jesus, seguir as suas orientações, seguir o seu ensinamento. Porque, em verdade, ele veio, exemplificou e foi ao extremo de morrer na cruz para mostrar o caminho. Assim também devemos ser, para que no caminho que nós seguirmos junto a Ele, a hora que aparecer a aprovação mais difícil, que nós podemos também ir até o sacrifício da vida, se necessário for, porque tal como Ele fez, nós também devemos fazê-lo. Só que nós estamos preparados para isso? Nós teremos coragem para ir até o fim? Ou vamos negá-lo como fez Pedro? Provavelmente já o negamos várias vezes em outras encarnações, em outras situações. Então, meus irmãos, vamos meditar sobre isso. A Páscoa é renascimento. Vamos renascer de nós mesmos, como o homem novo que renasce do homem velho, como o homem novo conscientizado, harmonizado com a fé, com a esperança, o homem novo que busca o seu irmão para ampará-lo e socorrê-lo e não para sugá-lo. Sim, meus irmãos, são caminhos e caminhos que nós temos que seguir, mas somente o entendimento das palavras de Jesus é que vão nos levar a passar por esses caminhos com a segurança, com a serenidade e com a esperança de um futuro vindouro muito melhor do que atual. Não esqueçamos, nós não somos desse mundo. E assim, nós devemos nos preparar para irmos para o outro mundo, com a consciência tranquila, com o coração em paz, certos de que realizamos o melhor em favor daqueles que de nós se aproximaram. Lembremos que as contendas
só causam dor e sofrimento. Lembremos que o orgulho, a vaidade e o egoísmo só nos atrasam no caminho. Lembremos que a dor e o sofrimento são nossas mestras, porque vão nos mostrar o caminho da humildade, o caminho da aceitação, o caminho da resiliência. Assim, meus irmãos, compreendamos que o corpo físico é uma vestimenta e que nós, espíritos eternos, necessitamos do corpo para passar pelo aprendizado e aproveitar esse aprendizado. Não é só passar, não. Aproveitar, sem murmurar, sem se revoltar, sem reclamar, sem falar contra Deus. Aceitar aquilo que lhe é oferecido. Então, meus irmãos, caminhemos, porque o caminho é esse que nos leva a Jesus através do entendimento. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleça sempre para que possamos nos manter nesse caminho, aproveitando o máximo possível as oportunidades que apareçam e usar da nossa inteligência para aplicarmos os ensinamentos do Mestre na nossa jornada cotidiana. Que assim seja.